Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a uma nova temporada do Mulheres em Transformação, agora em um novo formato, a mesa. E hoje nós temos um tema muito especial que eu creio que vai abençoar seu coração e trazer também uma nova direção para os teus sonhos e os teus planos. E nós temos uma convidada muito especial, Natasha Valentim. Obrigada, pastora, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mulheres. Sou Natasha Valentim, mãe da Zoe e da Liz Valentim e também casada com o Diego Valentim. Sou professora e pesquisadora na UFPR. Fiz meu mestrado e meu doutorado e também minha graduação em Ciência da Computação na UFAM. E é um prazer estar aqui com vocês. E nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre sonhos. Em Provérbios 19:21 diz: o homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. E a Natasha tem uma história de sonhos realizados, mas também de perseverança, de foco, de renúncias. E é isso que ela vai compartilhar conosco hoje. E eu creio que vai inspirar seu coração. Existe uma pesquisa que diz que 42% das mulheres elas tomaram a decisão de interromper seus estudos, sua carreira, por conta dos seus filhos, do seu casamento. E eu gostaria de compartilhar com você, ouvir a sua experiência, Natasha, o que fez você não desistir dos estudos, mesmo depois do casamento? Então, pastor, o que não me fez desistir é entender o propósito de Deus para a minha vida. Assim que quando eu terminei minha graduação, o percurso que todo mundo segue é profissionalmente buscar um emprego, né? Buscar se estabelecer profissionalmente. E aí, quando eu orei para o Senhor e falei assim, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida nesse momento? Ele me direcionou para continuar na vida acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, né? E olhando do ponto de vista financeiro, o ideal seria eu estar trabalhando, porque eu conseguiria trazer uma renda e ajudar a renda familiar naquele início de casamento, que foi um início, todo mundo sabe que é um início difícil financeiramente, né? Mas eu entendi que Deus estava me direcionando para fazer mestrado e doutorado. E eu abri mão, naquele momento, de ter uma profissão para estudar, né? Ganhando uma bolsa que naquela época não era uma bolsa com valor alto, né? E eu entendi que aquele era o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu lembro que nessa época eu fiquei muito tentada a ir fazer um intercâmbio, né? Mas Deus falou assim, é aqui que eu te quero nesse momento. Então acho que a gente tem que estar bem atenta os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, porque ele vai estar sempre direcionando a gente para o melhor que ele quer para a gente naquele momento. Sim, é como diz em Filipenses 2:13, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E foi isso que aconteceu com a Natasha. Existia um trilho, existia uma forma ali para ela trilhar sua carreira, mas ela entendeu, Deus plantou algo no coração dela, que não era aquela forma, não era aquele trilho, né, de ir para uma área ali que daria uma rentabilidade muito alta e muito rápida. Algo Deus plantou que seria a área acadêmica. E nós precisamos entender que Deus tem algo personalizado para nós. E nós, às vezes, somos tentadas a viver os sonhos, às vezes, que os nossos pais sonharam para nós. Eu sei que os pais têm o melhor, mas existem os sonhos de Deus para nós que sempre são os melhores. Você sofreu, Natasha, algum tipo de cobrança familiar? Talvez até por não estar construindo algo naquele momento, através do trabalho, como eu comentei. Todos ali a maioria trilhou por um caminho. E você foi por outro, que foi continuar estudando. Sim. Qual foi, assim, a cobrança de fora, não só dos familiares? A minha família, ela sempre me apoiou muito, né? Meu pai sempre investiu muito em mim. Meu esposo nunca impediu ou, né, reclamou das minhas viagens, né, para apresentação de artigo, ou a minha ausência, muitas das vezes, num passeio familiar, porque eu abria mão, em alguns momentos, de estar em família para estudar, né, para
para estar lendo artigos, para estar escrevendo artigos científicos, e a minha família ela sempre me apoiou muito. Então, graças a Deus, nesse aspecto eu não tenho do que reclamar. Mas já ouvi algum preconceito, né, no seguinte sentido: você só estuda, como se aquilo ali fosse algo pouco naquele momento, né? Mas eu entendia muito claramente, né, o propósito de Deus para minha vida. Muitas das vezes me senti triste ao ouvir, né, uma frase como essa, mas eu acho que a certeza no nosso coração de que Deus está naquele sonho, naquele momento ali, com aquele propósito para nossa vida, ele realmente é o suficiente naquele momento, né? É o que basta para a gente naquele momento. Isso. E é Ele que opera, né? Ele Exato. operou esse querer no teu coração. Então, todas nós precisamos ter perseverança. Às vezes a gente olha o resultado, vemos o resultado hoje. A Natasha, mestre em informática, doutora em informática, a gente fala, puxa, que lindo isso, mas vai olhar todo o trajeto, existe o choro, sim, vontade de desistir, né? Cobranças, julgamentos, cansaço, mas assim, existia um desejo, um sonho plantado por Deus. Exato. Porque às vezes nós falamos, é um desejo do meu coração, mas quem plantou foi o próprio Deus, nasceu no coração de Deus. E vem essa certeza. Então, queridas, eu vejo que o nosso Deus, ele é um Deus de multiforme sabedoria, e nós precisamos entender sim a prioridade da família, o lugar da família, mas nós não precisamos enterrar os nossos sonhos e muitas vezes trazer frustração e uma infelicidade. Claro que a nossa suficiência está em Jesus, é Ele que diz quem nós somos, mas Ele nos criou com um potencial muito grande, e Ele quer que nós venhamos desfrutar e ser potência nas mãos dEle, e nós vemos a Natasha sendo esse instrumento de Deus aonde ela atua. Amém. Pastora, então também eu lembro que nessa época do mestrado e doutorado, né, eu sentia medo também, né, eu acho que é bastante importante frisar isso, né, eu senti medo de não dar conta, né, de não ter sabedoria ou talvez inteligência suficiente para conseguir finalizar, né, eu também senti muitas das vezes tristeza, porque às vezes eu olhava colegas, né, postando fotos, fazendo viagens, né, tendo coisas grandiosas na sua casa, uma casa muito bem arrumada, né, e eu não conseguindo ter aquela realidade naquele momento. Mas aí, todas as vezes que eu me sentia assim, eu corria para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor que plantou esse sonho no meu coração, e eu preciso ser paciente, né? Eu acho que ter paciência, ter sabedoria também de que aquele momento que você está vivendo pode ser um momento, vamos dizer assim, de muita privação financeira, às vezes de momentos de tristeza ou de desespero por não conseguir fazer algo naquele momento. Mas o Senhor, estando com a gente, Ele vai acalmando o nosso coração, Ele vai nos fazendo lembrar que aquele é o propósito dele para nossa vida. Com certeza. E às vezes você é uma mulher que já criou seus filhos e você está numa nova fase da tua vida e talvez você não concluiu teus estudos e você fala, agora é tarde demais. E não é, querida. Não é tarde demais que você possa voltar a sonhar com coisas que você deixou lá atrás. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que não se encaixa às vezes, não, vou colocar aqui numa caixa, não. Existe o querer e o poder de Deus agindo em nós e que nós precisamos acreditar que nós podemos, com Deus nós podemos todas as coisas. Sim, existe um lugar de submissão à vontade dele e nós precisamos estar neste lugar. E a questão, Natasha, sobre a faculdade, puxa, existe até mesmo uma fala e um perigo real, que é você ir para a faculdade depois de casada, um ambiente que existem muitos solteiros, existe muitas propostas, e como uma mulher casada se portar neste lugar, sabendo, eu estou aqui para um propósito, eu não posso me influenciar, eu preciso ser influência, eu estou aqui para um propósito, que eu preciso ser luz, porque às vezes a gente fala assim, não vou para a faculdade, porque é um ambiente pecaminoso, eu não vou conseguir lidar, mas existe ali, nós temos o Espírito Santo, saber equilibrar, né, esse lugar dentro de nós e não sermos influenciadas ou até mesmo
afetar o nosso casamento Sim. neste lugar, nesse tempo de estudo. Verdade. Os convites são inúmeros dentro da faculdade, né? Convite para festas, convite para bebedeiras, né? Enfim, a gente sabe que o mundo ele está realmente, vamos dizer assim, nessa linha, né? Nesse caminho. E os convites sempre foram realmente grandes nessa época, né? Mas eu tinha certeza, uma coisa, quando eu pedi ao Senhor para eu passar, quando eu pedi a Ele que Ele me desse a aprovação para passar na graduação, na graduação em ciência da computação, eu falei para Ele que eu ia honrar o nome dele onde eu estivesse, que eu não ia retroceder, ou que eu não ia me desvirtuar, que eu não ia ser influenciada, né, pelos meus colegas. Então, a primeira estratégia que eu adotei dentro da universidade é procurar alguém cristão para eu andar junto, fazer os trabalhos juntos, né, da faculdade, e eu adotei essa estratégia. Então, eu sempre andava com alguém cristão. Porque, assim, como eu falei, convites vão vir, e a gente tem que ter muita certeza no nosso coração que aquilo ali não é pra gente, não é pra gente estar andando naquele caminho, né? Então, eu abri mão, né, disse vários nãos. Muita gente me chamava de antissocial na faculdade, que eu não me envolvia, que eu não estava nas festas, que eu não estava nas comemorações, mas eu tinha certeza que aquela promessa que eu fiz para o Senhor eu precisava também cumprir, assim como Ele cumpriu, né, a dele, me ajudando a passar na universidade. Então, eu acho que você ter a certeza, né, do propósito de Deus para sua vida e não ter vergonha de dizer os nãos da vida para outras pessoas, ele é muito importante, né? Sim, eu creio que essa é uma chave poderosa, mulher. Você saber quem você é, saber do propósito que Deus tem para sua vida e não negociar princípios. Às vezes, Deus não tem aberto porta para nós porque nós não temos estado com um coração totalmente no Senhor. Porque Ele conhece o nosso coração. Tem portas que Deus pode abrir para a realização de um sonho lícito, mas Ele nos perderia. Nós não teríamos uma maturidade para estar neste lugar. Então, nós precisamos estar prontas para viver os sonhos de Deus, sem perdermos os princípios e o coração e os nossos olhos do Senhor. Qual foi o maior desafio, Natasha, tendo que conciliar faculdade, o estudo, porque não é só o horário ali da faculdade, mas tem todo o pós, né, de trabalhos, estudos, horas de estudos para o concurso, casamento, casa, a renda, porque sendo bolsista era um valor simbólico e você podendo ganhar um salário melhor, você abriu mão para não ter certas coisas no início de casamento, que seria o sonho de qualquer mulher recém-casada. Sim. Como foi conciliar tudo isso? Então, eu sempre quis ter uma casa, por exemplo, bem mobiliada, né? Do nosso jeitinho, mulher de ser, né? A gente tem nossos gostos, desejos. E eu entendia que naquele momento eu precisava abrir mão disso, né? Que eu tinha que ter realmente o básico, simples, né? E eu sabia que Deus, no tempo certo, Ele ia prover, né? Para que as coisas fossem sendo compradas, né? Devagarzinho. E a gente fosse estabelecendo um lar, assim, mais aconchegante, né? Mas eu tive que abrir mão no início de uma casa mobiliada, eu tive que abrir mão de viagens, né, que eu gostaria de fazer com a família, eu tive que abrir mão de ter tempo em família também, em alguns passeios, como eu comentei, eu tive que abrir mão de ter roupas, né, vamos dizer assim, muitas roupas, como a mulher gosta de ter um sapato, comprar ali, então eu abri mão de muita coisa no início, muito mesmo, eu vivia com o simples, o básico mesmo. E eu entendo que era um tempo, eu sabia que era um tempo, que Deus ele ia, né, prover e me ensinar esse caminho também ser humilde. Até hoje eu não consigo ser uma mulher, vamos dizer assim, muito que gasta muito, porque eu entendo que Deus ele também trabalha na simplicidade, né? Então, assim, eu sou muito simples em todos os quesitos, eu gosto de ser simples, porque eu também entendo que Jesus ele é simples, e Ele nos ensina essa simplicidade, né? Então, assim, foi uma coisa que Ele me ensinou nesse processo, lá no início, né, que eu não precisaria, vamos dizer assim, ter um ar de grandeza, que eu precisava ser humilde em todo o percurso, né, e até quando eu chegasse em lugares um pouquinho mais altos, no caso, a ter um doutorado, a estar dentro de uma universidade, eu precisaria manter essa humildade assim como Ele é. Né? Então, assim, eu não posso chegar e achar que eu sou alguma coisa, que é o Senhor em mim.
né? Se não fosse ele, eu não seria nada disso, né? Então eu acho que a questão da humildade, da sabedoria, né, nesse processo ele é primordial. E isso a gente só aprende na leitura da palavra, buscando o Senhor, buscando ele na intimidade, e ele vai falando no nosso coração, né, nos ensinando como devemos ser e nos portar nos lugares, né, como pessoa, né, como mulher, como esposa e como mãe também. Que lindo, Natasha. Eu vejo que isso para nós mulheres, né, nessa busca da realização de um sonho, não pode ser por conta de não saber quem nós somos, de buscar uma validação, de buscar, puxa, quando eu tiver esse diploma, quando eu tiver esse título, aí sim eu serei alguém. Eu creio que esse é o grande perigo, que às vezes nós nos perdemos, e nós precisamos entender que todo lugar que o Senhor nos coloca é para ser um canal de bênção. Eu creio que hoje você, sendo uma professora, você ali sempre é uma oportunidade de abençoar, né? Tanto ensinando, quando sendo acolhedora, sendo sábia no proceder, em tudo você sendo esse exemplo. E sabendo que o título de mestre, doutora, professora, não te faz melhor, né? E ali é um lugar de realmente servir, né? Eu creio que essa é a essência de Cristo. Então, nós nunca poderemos perder, por mais alto que nós possamos chegar um dia, nós nunca seremos nada. E nós sempre seremos aquela que está ali para um propósito muito maior. Nós vivemos por algo maior. Então que nós possamos buscar sim os nossos sonhos sem perder a nossa identidade de filhas amadas de Deus e de servas. Estamos para servir. Jesus veio para servir. E por mais que você venha a ser uma grande doutora, você venha a ser uma mulher de destaque na sociedade, que você não perca o seu coração, que você não perca a sua essência. Esse é o grande segredo. E para encerrar esse episódio tão enriquecedor sobre sonhos, eu quero te pedir, Natasha, para você deixar uma mensagem para as mulheres. Mulheres, eu quero indicar a vocês, eu quero sugerir que vocês não tenham medo de renunciar, né, a qualquer coisa que Deus peça para vocês, porque Ele está no processo dos sonhos que Ele coloca no coração de vocês. Não tenham medo de ser humildes nos locais que vocês estão, né? Tenham certeza de que tudo isso o Senhor Ele plantou no nosso coração, né? E isso com certeza vai trazer bons frutos para a vida de vocês. E eu quero encerrar também comentando aqui um versículo de Provérbios 16:3, que diz o seguinte: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Então tudo aquilo que a gente coloca aos pés do Senhor, eles só serão bem-sucedidos se a gente realmente entregar, né? Deixar Ele no controle das nossas vidas. Então consagre, ore, entregue, né? Que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. E por fim, uma coisa que eu aprendi durante esse tempo é estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar, Ele vai direcionar o seu caminho, né? As suas escolhas, as suas decisões. Ele vai estar ao seu lado em todo momento. Amém? E querida mulher, eu gostaria de incentivá-la a sonhar, sonhar os sonhos de Deus, saber que você é única, Deus te criou unicamente, então Ele tem algo muito específico para a tua vida, em todas as fases, você adolescente, você jovem, você mulher casada, você mulher madura, você que já está bem madura, mas não pare de sonhar. O Senhor, Ele traz essa vitalidade quando nós somos frutíferas, né? A palavra fala que nós vamos, ainda na velhice nós podemos dar frutos. Então você pode viver os sonhos de Deus e Ele te chamou para ser uma mulher frutífera. Não importa a tua idade, se você tem o sonho de voltar a estudar, você ter uma profissão. Eu já ouvi falar de mulheres que começaram a fazer uma faculdade juntamente com seus filhos, porque era um sonho. Então ela foi para a faculdade quando seus filhos já estavam adolescentes, na idade ali de fazer a sua faculdade. E hoje é uma profissional, né? É uma médica. Então, queridas, que você volte a sonhar. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. É sobre o poder de Deus.
quando nós estamos nesse lugar, nós podemos viver coisas ainda maiores. Deus te abençoe. Um grande beijo.